Boa noite, queridos. Eu sou o André. E que bom que você está aqui, Deus te trouxe, né? Não pense que você está aqui por acaso, porque existe um plano de Deus para que você estivesse aqui. Queremos também mandar um abraço de maneira muito especial para você que está em casa nos assistindo pela internet. Queria pedir licença e mandar um abraço especial para os meus filhos, né? Felipe, filho, te amo, você é forte, corajoso e você é daqueles que obedecem na primeira vez. Você é bom. Aninha, eu te amo muito, você é minha bonequinha, tá? O papai te chama e você vem, e você é muito especial, te amo também, tá? Sogro e sogra, obrigado pelo apoio, que Deus continue fortalecendo vocês e abençoando, porque cada vez que vocês estão com os nossos filhos, eu vejo um pouquinho mais de Jesus sendo construído na vida deles. Então, amo vocês também. E queria mandar um abraço especial para a igreja em Ilhéus, né? As mensagens da nossa igreja têm chego lá, e aqueles queridos de Ilhéus, que Deus possa abençoar vocês, e que a mensagem não pare em vocês, mas ela prossiga e o reino continue avançando a partir de vocês. Amém? Queridos, falei no Felipe, né? A gente está vivendo um tempo muito especial com o Felipe lá em casa. O Felipe, ele está naquela fase dos porquês. E ele está perguntando sobre tudo, né? E ele não se contenta com qualquer resposta. Então eu pensei que, na verdade, os pais supervalorizavam essa fase dos porquês, até essa fase chegar lá em casa. E aí, rapaz, olha, eu e a Liz estamos sendo bombardeados pelo Felipe constantemente. Pode continuar, filho, a gente te ama e a gente vai tentar, né? Mas na última terça, a Liz me mandou 4 perguntas que o Felipe fez para ela, e ela mandou assim, socorro! E uma das perguntas que o Felipe fez, são perguntas simples, né? Ele perguntou assim, quem criou o mal? Se você souber a resposta, você pode me ajudar a responder, porque isso é bem complexo, né? Existe uma resposta, mas eu não sei ainda como traduzir ela para uma mente de 4 anos. Então, mas foi uma das perguntas que ele fez para a Lid na terça. A outra pergunta que ele fez para a Lid foi, quando morremos, ganhamos asinhas e vamos para o céu? Né? Uma pergunta dele. A outra pergunta que ele fez foi, por que a vovó Maria morreu? Né? A vovó Maria, ou seja, minha mãe, faleceu 3 meses antes dele nascer. E então ele às vezes vê as fotos, né? E vê o meu pai agora, graças a Deus, está casado, tudo, de novo. Mas ele vê as fotos e ele fica falando, cadê? Né? Então ele perguntou, por que a vovó Maria morreu? E a última pergunta que ele fez, eu confesso que eu queria compartilhar com vocês, talvez algum de vocês saiba o que é, mas ele falou assim, por que existe a caveirinha? Eu não entendi, né? Eu fiquei assim, naquele dá um cri, 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 cri. Eu não entendi o que é isso, mas confesso para vocês que isso me fez relembrar alguma coisa do meu passado, lá na cidade de Rio Grande, interior aqui do Rio Grande do Sul, quando a minha mãe, quando eu me passava um pouco na bagunça, ela chegava para mim no final do dia e dizia assim, olha, te prepara, quando teu pai chegar em casa, eu vou fazer a tua caveirinha. Até hoje eu não sei o que é isso, mas eu sei que naquela época não era nada bom. A caveirinha era uma coisa terrível, né? Mas eu ainda não tenho explicação sobre isso. O que é a caveirinha? Mas essa fase dos porquês, ela é muito bonita de ver também. Mas os porquês, eles fazem parte da nossa vida. Quem aqui já não se perguntou? Por quê? Por que isso aconteceu? Né? Os porquês fazem parte da vida. Porque é geralmente uma das principais perguntas que fazemos quando nós passamos por algum tipo de tragédia ou desconforto. Por quê? Nessa semana nós ficamos muito tristes com o que aconteceu com uma família. E eu queria que você pudesse ver um vídeo. E eu creio que depois de você ver o vídeo, o porquê vai estar no seu coração também. Vamos ver o vídeo juntos. Com a sobreviver a um acidente.
De assunto, um menino de 6 anos foi o único a sobreviver a um acidente de carro no interior de Minas Gerais. Os pais e o irmão dele morreram quando voltavam de um passeio. O menino foi encontrado sozinho na estrada. A reportagem é de Fernanda Vieira. O dia foi de muita tristeza nesta igreja em Campinas, no interior paulista. Os amigos e parentes do pastor Alessandro Monari, de 38 anos, não queriam acreditar no que havia acontecido. Alessandro, a mulher Belkis Monari, aguenta perto de Araguari, no Triângulo Mineiro. Era de manhã. O carro com pai, mãe e os 2 filhos ficou desgovernado, saiu da pista e tombou. O veículo caiu num buraco e ficou parcialmente destruído. Alessandro, a mulher e o filho de 8 anos morreram. Apenas o filho caçula, de 6 anos, sobreviveu. A criança ficou da manhã de domingo até hoje sozinha. Pela manhã, foi encontrada por um caminhoneiro que viu o garoto na estrada. Uma das crianças que estava no veículo conseguiu sair do veículo, veio até a estrada e pediu auxílio. O garoto foi socorrido em Uberlândia, perto do local do acidente. O menino está internado aqui no pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. De acordo com os bombeiros, ele foi socorrido consciente e com quadro de desidratação. A assessoria do hospital informou que a criança foi examinada e passa bem. Não tem fraturas nem ferimentos graves. A polícia vai fazer uma investigação para saber a causa do acidente e suspeita que um outro veículo tenha atingido o carro da família. Que teria batido no carro durante uma ultrapassagem. A suspeita porque tem uma marca de pneu na porta do veículo capotado. Esta foto, feita pela câmera da estrada, mostra a última imagem do carro. Parentes e amigos já estavam preocupados com a falta de contato da família, que viajou para comemorar o aniversário de Belkis, a mãe das crianças. Mas eles não imaginavam algo tão grave. Está sendo muito difícil, muito angustiante. Quer dizer, a angústia já passou, porque a gente já sabe onde, que eles estão. Agora eu vou ter que ter forças e meus amigos estão ajudando muito para cuidar do meu sobrinho que ficou. Por quê? Por que isso tem que acontecer? Charles Swindoll, quando ele escreve sobre isso no seu devocional, Crescendo nas Estações da Vida, ele diz: de todas as perguntas, essa é a mais profunda e atormentadora. Ela sai dos lábios de uma mãe que enterra o seu recém-nascido. Ela sai dos lábios de pais que ouvem o temido diagnóstico, é leucemia. Da esposa que recebe a notícia trágica da morte do seu marido. Do pai de 5 filhos que perde o seu emprego. Por quê? Por que eu? Por que agora? Por que isso? Nenhuma escala pode medir o choque e o horror que assola o sistema nervoso quando o ouvido recebe notícias como estas. Nenhuma preparação pode nos capacitar para momentos como esses. Queridos, o que pensar? O que dizer? O que será que você e eu, nós temos coragem de olhar para essa criança e falar sobre o que aconteceu? Queridos, o menino ficou num carro caído com os pais e o irmão mortos ao seu lado, de domingo pela manhã até terça pela manhã quando foi encontrado. Você tem ideia disso? O que eu vou falar para essa criança? O que será que esse menino vai pensar sobre a fé dos pais e da família quando ele crescer? Queridos, graças ao nosso Deus, que a palavra de Deus fala sobre isso. E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Eu queria falar sobre uma fé que triunfa na tragédia. E eu queria convidar você a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Lucas capítulo 13, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Porque a palavra de Deus fala sobre isso. Eu gostaria de ler com você essa história, que é mencionada e ensinada por Jesus aos seus discípulos. Lucas capítulo 13, do verso 1 ao verso 5. A fé que triunfa na tragédia. A versão que eu vou estar utilizando aqui é a NVI. E a palavra de Deus diz assim: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus então respondeu:
Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas se vocês não se arrependerem, todos também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Queria te convidar a fechar os teus olhos e a gente orar juntos. Pai, eu clamo para que nessa noite o Senhor faça de novo aquilo que só o Senhor pode fazer, que é nos ensinar, mediante o Teu Espírito, essa palavra. É traduzir ao nosso coração o que elas realmente querem significar para o nosso tempo e para esse momento. Pai, nós sabemos que essa palavra é vida e verdadeira, por isso fala aos nossos corações e me ajuda, Pai. Eu peço que o Senhor me ajude aqui a poder dividir com os meus irmãos aquilo que o Senhor falou com tanta força ao meu coração nessa semana. Então, eu preciso da Tua graça e da Tua misericórdia, assim como cada um aqui de nós. Por isso, vem sobre nós, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Queridos, eu queria ver com vocês 3 verdades sobre tragédias que são ensinadas por Jesus aqui nesse texto. A primeira delas é que tragédias fazem parte desse lado da eternidade. E o texto diz: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram para Jesus que Pilatos misturava o sangue dos discípulos, de alguns galileus, com os sacrifícios deles. Queridos, uma tragédia havia acontecido, e ela havia se tornado comentada e conhecida em toda aquela região. E alguns judeus, então, estavam falando para Jesus sobre isso, sobre esse grupo de galileus que haviam sido mortos por ordem de Pilatos. E quem eram esses galileus? A Bíblia não fala, a gente não tem resposta sobre isso. Mas muitos imaginam que a atrocidade e a violência com que eles foram tratados significa que possivelmente eles eram ativistas políticos contra o Império Romano e que chegaram a um limite da paciência de Pilatos, que já era meio curta. E por isso eles foram mortos no momento em que eles estavam realizando o sacrifício. E por isso o sangue deles se misturou com os sacrifícios que eles faziam. O texto deixa claro que Pilatos foi o responsável por essas mortes. E segundo a tradição bíblica, Pilatos era um homem conhecido pela sua brutalidade contra judeus e samaritanos. Isso chegou a um nível tão forte que em 36, depois de Cristo, ele foi chamado de volta para Roma para responder sobre essas atrocidades. Mas as tragédias, queridos, elas fazem parte desse lado da eternidade. A Bíblia fala sobre um reino dos céus. E o reino do céu é um reino preparado para todo aquele que aceitar Cristo como Senhor e Salvador nesse tempo, nessa terra. E a Bíblia diz que você, a partir do momento que aceita Cristo, você começa a fazer parte do reino dos céus. E esse reino já começa a se manifestar aqui, através da sua vida, e você começa a viver e desfrutar desse reino. Por isso que nós estamos aqui, tentando avançar o reino de Deus aqui. Mas nós sabemos que desse lado da eternidade, nós nunca vamos desfrutar 100% de todo esse reino. Por quê? Porque desse lado da eternidade, as tragédias continuam a acontecer. O pecado continua a reinar. E eu e você continuamos a falhar. Mas no reino dos céus é diferente. O reino do céu nós não teremos tragédias como surpresas. Você não vai ser acordado de manhã com uma notícia de uma tragédia que aconteceu na sua casa. A morte não vai mais atacar subitamente, nem você, nem alguém que você ama. E a morte não vai mais ter poder para fazer você temer sobre ela. Não seremos mais surpreendidos por doenças, fome, crises de ansiedade, falta de dinheiro, ou você que está aqui no nosso estado, parcelamentos de salário. Não vai ter no céu. Glória a Deus, né? Não teremos que ficar mais em filas para sermos atendidos.
Não haverá mais contas chegando na sua porta. Não precisaremos mais trabalhar em 2 empregos para suprir necessidades da família. Mães, você não vai ter que deixar mais seu filho na creche. Acabou. Não receberemos mais notas baixas. Tem algum estudante aqui? Cara, acabou a nota vermelha, acabou ter que mostrar boletim para o pai e para a mãe, não tem mais isso. Nós também não nos daremos mais notas baixas. Né? Porque a gente também se critica. E às vezes até demais. Não vai mais existir crédito estudantil, nem prova surpresa. Não teremos mais crises no casamento, porque não vai ter casamento. Não vão existirem mais lágrimas nos teus olhos, porque a palavra de Deus diz que elas serão enxugadas completamente. Não teremos mais porquês para perguntar, porque a Bíblia diz que conheceremos como somos conhecidos. Mas isso só vai acontecer no reino dos céus. Você já faz parte desse reino? Se você não faz parte, hoje é uma oportunidade para você começar. Mas desse lado da eternidade, nós vamos ter que enfrentar lutas, guerras, crises, doenças, tragédias, coisas difíceis de se assimilar e entender. Porquês que nós nunca vamos conseguir responder. Mas também desse lado da eternidade tem muita coisa boa. Quem é que já foi em Gramado? Olha só que legal, hein? Tem bastante gente que foi em Gramado. Quem é que, passando por Gramado, já foi ao Museu do Mundo a Vapor? E viu essa foto aqui, ó? Vamos ver. Quem é que já viu essa primeira foto aqui? Alguém já passou por lá e viu? Já teve o privilégio de ir lá nesse lugar? Queridos, no Museu do Mundo a Vapor é uma perfeita reconstituição de um famoso acidente ferroviário que aconteceu em Paris, em 1895. Quando uma locomotiva desgovernada, o maquinista não conseguiu baixar a velocidade, e ela então cruzou em alta velocidade a estação. E com essa alta velocidade, ela destruiu a fachada e ficou pendurada a aproximadamente 12 metros de altura. Ela transportava 131 passageiros. O trem era composto de 12 vagões, puxados pela locomotiva de número 721. E nesse enorme acidente, uma única pessoa morreu. E sabe de uma coisa? Essa pessoa não estava no trem. Essa pessoa, ela era uma vendedora de jornais que ficava numa banquinha ali na frente da estação. E o trem entrou, atravessou a estação e caiu sobre essa mulher que vendia jornais. Queridos, nós estamos desse lado. Querido, eu queria te dizer que qualquer coisa pode acontecer. Porque nós estamos ali. E uma outra verdade ensinada por Jesus nesse texto é que as tragédias não só podem acontecer, como as tragédias também acontecem sobre bons e maus. E o texto diz assim: Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que os outros por terem morrido dessa maneira? E o próprio Jesus responde: eu digo que não. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão. Queridos, existem pelo menos 2 acidentes mencionados nesse texto. Jesus ele fala de um acidente que aconteceu, uma tragédia que aconteceu com os galileus que foram mortos e o sangue deles misturados aos sacrifícios. Mas ele também fala de um acidente, uma tragédia, em que a torre de Siloé, que pertencia à muralha, no sul de Jerusalém, ela cai sobre 18 pessoas e essas pessoas morrem. O que Jesus ensina sobre as causas de desastres, então, desse lado da eternidade? Naturalmente, quando tragédias acontecem, a nossa mente associa as consequências a algum tipo de castigo e punição. Aconteceu isso porque eles não fizeram isso. Aconteceu isso porque eles eram desse jeito. Aconteceu isso porque eles não se voltaram para Deus no tempo certo. Queridos, Jesus deixa muito claro que nem eu e você,
nós devemos julgar as tragédias que acontecem ou as enfermidades que acontecem nos outros. E quando a gente olha para a tragédia, a gente pode dizer que existem pelo menos 2 tipos de tragédia. Tragédias que são anunciadas e tragédias sem explicação ou causa aparente. O que é uma tragédia, André? Anunciada. São situações que foram plantadas e vão ser, o quê? Colhidas. Foram plantadas e vão ser colhidas. Por exemplo, imagina um motorista que tem que viajar de carro. Mas antes de viajar de carro, ele para num bar, ele bebe todas. E depois ele pega um carro. E ele sai, sofre um acidente. Ou morre ou mata pessoas. Isso é uma tragédia anunciada. Todo mundo estava vendo que ia acontecer. Imagina você que é pai. E você começa a perceber que seu filho está bebendo demais. Usando drogas demais. Não sei se existe como usar droga de menos e se dá bem igual. Mas você está entendendo o que eu quero falar? Queridos, isso é uma tragédia anunciada. A gente sabe onde isso vai acabar. A gente sabe. Pensem comigo. Um lugar que foi condenado, né? Um ambiente que foi condenado por suas estruturas e que não pode mais ser utilizado, mas ele é reaberto e é colocado uma festa jovem. Uma festa para adolescentes. E esse lugar vem a ruir e cair. Queridos, isso era uma tragédia anunciada. Tem explicação como essa que eu comecei a mensagem compartilhando com vocês. É claro que tem toda uma investigação sobre isso. E o que aconteceu naquela estrada. Mas como é que eu vou explicar para aquela criança? Como é que eu vou dizer para aquele menino? Sabe, eu estava vendo alguns vídeos sobre esse caso. E o motorista de caminhão que encontra com aquele menino, ele fala que eu tive que parar aqui na estrada, tem uma criança. E quando o menino que ele achou na estrada, ouve ele falar Alessandro, ele disse, Alessandro é meu pai, deixa eu falar com ele. Queridos, o pai dele estava morto há 2 dias. E ele não sabia. O que tu vai falar para essa criança? O que você vai dizer para ele? Vou dizer assim, filho, você nunca mais vai poder falar com seu pai, desse lado da eternidade. Mas um dia, se você continuar na sua fé firme, a palavra de Deus garante que você poderá ver ele face a face. Porque a Bíblia nos garante uma vida eterna. Mas as tragédias desse lado de cá não têm explicação. E é sobre isso que Jesus está falando nesse texto. Mas ele estava falando que muitas vezes nós estamos adotando. E sobre como nós temos que ter uma vida de temor a Deus. E temer a nossa postura arrogante, sem temor a Ele. E quando a gente olha para aquela situação, é claro que a gente vê uma situação na cultura, no texto, na cultura judaica. Queridos, a cidade da Galileia, ela era fronteira, né? A província da Galileia era uma fronteira com a Fenícia e a Síria. E por causa disso, essa população, ela vivia com um relacionamento com esses povos. E por causa disso, esse povo se tornou um povo revoltado e muitas vezes relaxado com o sistema religioso que os judeus apoiavam. Então, quando os judeus olhavam para os galileus, eles rejeitavam e desdenhavam a maneira como eles viviam. E por isso eles estavam olhando para os galileus e achando, isso aconteceu porque eles são desse jeito. É mais ou menos o que a gente faz com outros. Isso aconteceu porque eles não estão na nossa igreja. Isso aconteceu porque eles não são evangélicos como nós. Daí o motivo de Jesus olhar para aqueles discípulos e intervir na história e na maneira como eles estavam falando. Daí o motivo de seus irmãos da Judéia tratarem com desdém aqueles irmãos galileus e acharem que a morte desses galileus era um castigo merecido sobre rebeldes galileus. Entendiam os judeus que as suas mortes eram uma punição pelo seu mau comportamento rebelde e agressivo. Isso a gente pode ver em vários textos da Bíblia. Em João capítulo 7, versículo 52, Nicodemos diz, és tu também da Galileia? Examina e verás
que nenhum profeta surgiu da Galileia. Foi a palavra que foi dada para Nicodemos, não foi Nicodemos que disse. Mas foram os líderes religiosos olhando, né, os doutores da lei falaram para Nicodemos. Mas agora, por que Jesus lembra da torre de Siloé? Segundo a Bíblia, essa torre de Siloé era uma antiga torre que ficava no sul de Jerusalém. E ela fazia parte da muralha, e ela cai e detona 18 pessoas, ela mata 18 pessoas. E ao mencionar essa queda da torre de Siloé, Jesus está dizendo para os judeus, vocês acham que é só lá que acontece tragédia? Olha aqui, olha aqui, aconteceu aqui perto de vocês. Será que vocês não estão temendo a Deus por causa disso? É mais ou menos o que nós, muitas vezes, queremos fazer. Nós achamos que porque nós somos discípulos de Jesus, que nós temos blindagem desse lado da eternidade. E eu quero te dizer que não é isso que a palavra de Deus nos garante. O que a palavra de Deus nos garante é um acesso aos céus, através de Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus também diz que você e eu, nós vamos ter muitas e muitas aflições desse lado da eternidade. Então nós precisamos amadurecer. E pensar realmente como discípulos de Jesus, maduros e não crianças carentes que ficam o tempo todo reclamando quando algo não sai como a gente quer. Queridos, por que as tragédias acontecem? Primeiro, porque as tragédias elas não respeitam ninguém. Elas simplesmente chegam. Elas não pedem permissão para você e para mim. Elas não vão respeitar a tua escolaridade, elas não vão respeitar a tua classe social, elas não vão respeitar a tua religião, nem a tua crença. As tragédias acontecem sobre bons e sobre maus, e você precisa lembrar disso, e isso precisa ser um temor no teu coração diante de Deus, para que você lembre que não é você que manda, mas que existe um Deus que governa. Quem é você para olhar para o céu e apontar o dedo e exigir que Deus faça alguma coisa? Quem sou eu? Quem somos nós? Queridos, a nossa vida é sopro, passa, rápido. Parecia que foi ontem quando eu conheci a Lide. Passou rápido, está passando. É assim. Sabe, uma vez eu estive numa viagem missionária com o Shane, nos Estados Unidos, enquanto o Técio estava lá. Shane vai lembrar disso. Eu estava pregando pela manhã a uma igreja, e no momento que eu estava pregando a palavra do Senhor naquela igreja, levando as boas novas do Evangelho para alguém, a Lídia aqui no Brasil, né? Eu lá nos Estados Unidos, a Lídia aqui no Brasil, estava indo levar o nosso filho Felipe para o pronto-socorro, porque ele tinha corrido dentro de casa, batido numa cômoda, guri, né, se cortado, e ela estava levando ele para o hospital para ver se ia precisar dar ponto ou não. Eu podia dizer, poxa Deus, estou aqui fazendo a tua palavra, pregando a tua palavra. Temor a Deus, queridos. Essas coisas acontecem desse lado de cá. Tu te fere, tu te corta, tu te machuca, pessoas vão te trair, isso é natural aqui. Ainda quando eu estava nessa viagem, deu uma chuva de granizo, ali em Alvorada. O carro que eu tinha recém-comprado, fazia talvez um ano que eu tinha o carro, ficou todo pipocado em cima de granizo. Ficou assim até eu vender. O meu vizinho não aconteceu nada. O vizinho do outro lado também não aconteceu nada. Eu cheguei em casa e disse assim, rapaz, parece que foi só uma fila aqui que passou só em cima do meu carro. Queridos, nós precisamos parar de achar que nada de ruim vai acontecer, porque você é discípulo de Jesus. Você está esquecendo que talvez Jesus possa utilizar essas coisas para trabalhar no meu e no teu coração, e te levar a crescer e ser um discípulo maduro. Por isso você tem que parar de, não, eu não gostei dessa palavra, vou trocar de igreja, não, não gostei disso, vou sair de cá, não, vou abandonar Jesus, por quê? Qual é a resposta que você tem, querido? Para não querer mais Deus, para não querer ser obediente, para ceder às tuas carências. Qual é a resposta que você tem? Queridos, eu não tenho nenhuma. Não posso mais fazer isso. Acidentes acontecem, tragédias acontecem sobre bons e sobre maus.
com discípulos de Jesus e com não discípulos. A terceira verdade sobre tragédias ensinada por Jesus aqui nesse texto é que ele diz: eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Queridos, essa expressão, ela se repete ipsis literis, no versículo 5. Eu creio que Jesus está querendo falar alguma coisa com a gente. Quando a palavra de Deus, ela se repete muitas e muitas vezes no mesmo trecho, alguma coisa Deus quer falar com a gente. Alguma coisa Ele quer evidenciar. André, para que servem as tragédias, então, na nossa vida e na sociedade? Queridos, elas servem para nos levar a compreender a finitude da nossa vida e nos fazer perceber que somos todos iguais e sujeitos aos mesmos pecados, quedas, problemas e tragédias. Você não pode dizer que não, isso aqui eu nunca vou fazer, André. Você não pode falar isso. Você tem que temer a Deus. É isso que vai te segurar, é isso que vai te manter em pé. A palavra de Deus diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Só de eu pensar, não, estou bem, caí. Lembra de Pedro? Jesus, eu nunca vou te trair. Algum texto depois, ele vai lá e nega Jesus, não uma, mas 3 vezes. Queridos, as tragédias servem para nos lembrar que nós somos falíveis, que você não é o superpoderoso. Servem para nos mostrar que precisamos temer a Deus e abandonar o mal, para ao partirmos dessa terra, que é finita e que vai acabar. Tragédias não têm a ver só com pecados e castigos e punição. Tragédias e acidentes fazem parte do ser humano. Sabe, foi a maneira errada como o povo estava entendendo e pensando e falando que motivou a intervenção de Jesus. Vou dizer para vocês que é isso. Eu preciso abrir um parênteses aqui. Quantos aqui estão preocupados com a situação do nosso país e com a situação das eleições? Que bom que você está preocupado. Porque se você está preocupado, se você sabe se preocupar, você também sabe orar. Porque a preocupação é uma pré-ocupação. Então você pode pegar essa preocupação, essa ansiedade, levar ela em oração pelo nosso. É isso que vai fazer diferença para o nosso país. O nosso país não vai mudar porque você fica levantando o seu partido e criticando todos os outros e dizendo nas redes sociais que as suas escolhas políticas são melhores do que a dos outros. Não vai ajudar e não está ajudando. Isso não está ajudando, querido. O que adianta é você tomar posse da sua identidade divina, começar a orar e pedir discernimento de Deus, e ter temor a Deus sobre o que as tuas palavras, e sobre o que tu escreve, porque um dia, eu e você, vamos ter que dar conta de cada palavra inútil que a gente tem proferido. Deus usando os governos para manifestar a sua vontade, e também para revelar o coração do povo. Quando o povo de Deus estava andando errado, fazendo o que não devia, pensando e praticando o que não agradava a Deus, ele usava os governos de outros povos para oprimir e castigar. Era a varinha de Deus, a varinha de correção de Deus sobre o seu povo. E aí eu pergunto para você, Deus é injusto por isso? Sim ou não? De jeito nenhum. Pensar isso é tão errado quanto pensar que um pai que olha o filho botando o dedo na tomada e vai lá e puxa o filho e não deixa ele fazer o que quer, é chamar esse pai de malvado. Você está preocupado com a situação do país? Deveria estar. Por isso eu quero que você hoje saia daqui e transforme a sua preocupação em oração e peça a Deus discernimento para votar. E junto com isso analise a sua vida e avalie a sua própria vida e veja os seus próprios maus caminhos. E peça a Deus para que guie a sua vida por um caminho eterno, porque a corrupção não começa lá. Ela está sendo revelada lá, mas ela continua aqui. Aqui. Está aqui. E não adianta você tentar olhar para o lado e dizer que a culpa é do outro. Você precisa sair daqui e ter temor a Deus, das suas responsabilidades. Porque senão, daqui a 4 anos,
nós teremos uma tragédia anunciada de novo. E talvez Deus tenha que oprimir a gente ainda mais, para que a gente aprenda, de alguma maneira. Fecho meu parênteses. Por que servem as tragédias em nossa vida? Também servem para nos ensinar. É por isso que eu estou falando isso. Porque nós podemos aprender sim, com isso. Sabe, quando eu estava no hospital com a minha filha, a Aninha, um amigo muito querido me visitou, um irmão. E ele olhou para a Aninha e ele falou assim, né, a gente estava, eu do lado do berço e ele do outro. E ele disse assim, cara, o que você está pensando sobre isso? O que você está pensando sobre isso? O isso, ao que ele se referia, era o fato da minha filha estar com um tumor de quase 6 centímetros no meio do cérebro. O isso, ao que ele estava se referindo, era o fato dela estar sedada por causa da dor há mais de 4 dias. O isso que ele estava falando é o fato dela estar cheia de monitores cardíacos e respiratórios e com um acesso central para que os medicamentos viessem a fazer efeito no corpo dela, porque as veinhas dos braços e das pernas já não suportavam mais a quantidade de medicamentos que ela recebia. O que eu estou pensando sobre isso? O que você pensa sobre isso? O que você pensa? Qual é a tua resposta? Queridos, eu só tinha uma resposta e só continuo tendo ela hoje. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E eu só posso pedir para Ele misericórdia, para que Ele mude isso. Só Ele pode fazer. Eu só posso pedir para que Ele mude o que está acontecendo. Queridos, na verdade, nesse tempo, eu também aprendi uma outra oração. Eu dizia, Deus, exalta o Teu nome nessa história. Faz com que o Teu nome seja conhecido e que tenha mais glória ainda a partir dessa história. E me sustenta. Porque se o Senhor não colocar a mão em mim, eu vou cair. Exalta o Teu nome. E eu quero te dizer que às vezes, Deus pode ser exaltado com uma cura. Mas às vezes Deus pode ser exaltado com uma fé firme no meio do sofrimento e da tragédia. Eu quero ler para vocês a frase da tia da criança que aparece no vídeo. E o que ela fala sobre o seu sobrinho e sobre a fé que ela tem. Eu queria ler essa frase para vocês. Ela diz assim, Deus tem um propósito na vida do Benjamim. Ele foi o sobrevivente. A gente crê que a nossa vida é passageira. Você está passando por aqui. Eu estou passando por aqui. É dolorido, mas a gente tem que confiar em Deus, porque é Ele quem sabe. Queridos, para mim isso aqui é uma resposta madura de alguém que crê em Deus de maneira madura. Não é um bebê da fé. É alguém que entendeu que Deus é Deus. Essa frase expressa humildade e temor. Nós aqui precisamos ter humildade e temor sobre as nossas crises, sobre as nossas enfermidades e sobre as nossas tragédias. Precisamos parar de querer colocar Deus contra a parede. E dizer, olha, se tu não fizer isso, é a tua última chance. Porque senão eu vou deixar de ser teu discípulo. Grande coisa. Queridos, eu queria dizer para Deus que eu vou deixar de ser discípulo, é a mesma coisa que eu dizer para meu filho, pega uma pedra e fica tirando na lua. Sabe quando que vai acontecer? Nunca. Sabe o que vai fazer na lua? Nada. É isso que eu e você podemos fazer em relação a Deus. Nós só precisamos é temer a Deus. Baixar a nossa cabeça e deixar a nossa arrogância de lado. Aprender a ter temor sobre as nossas palavras e até sobre os nossos pensamentos, porque até disso Ele sabe. Pensa aí, homem. Pensa que Deus não está vendo as tuas fantasias aqui, ó. Você pode não fazer, mas está pensando. E Deus sabe. Mulher, você também. Abre teu olho, porque Deus te ama, mas Ele sabe. E isso também não o agrada. Precisamos pedir a Deus que Ele nos conduza durante tempos difíceis. Charles Swindoll diz o seguinte, a vida é 10% do que acontece comigo, e 90% de como eu reajo
a isso. Eu queria passar algumas aplicações práticas para você que Deus falou comigo. As tragédias não devem ser usadas para julgamentos sobre a vida das pessoas. As tragédias também podem ser um poderoso instrumento de quebrantamento, humildade e arrependimento. Sabe, eu fiquei 40 dias junto com a Lid no hospital. Quando eu ia e voltava, você acha que eu não perguntei para Deus, Deus, tem algum pecado? Tem alguma coisa que o Senhor quer me ensinar? Tem alguma coisa que eu preciso pedir perdão? Queridos, eu pedia perdão até por coisa que eu nem lembrava. Porque as tragédias também servem para isso. Também servem para você poder olhar para dentro. Parar de olhar para o outro. E olhar para si mesmo e dizer assim, Deus, tem alguma coisa que eu estou fazendo? Ela também serve para isso. O que Jesus está ensinando é que a gente não deve julgar os outros por isso. Ele não fala da gente julgar a si mesmo. O que ele está falando é para você não julgar o teu irmão com relação às tragédias que acontecem na vida dele. Não julgar os outros. Mas as tragédias também podem nos levar a questionar a nossa maneira de viver. E era o que eu estava fazendo. Deus, tem alguma coisa que eu preciso mudar? Tem alguma postura que precisa ser alinhada? Isso não é só na tragédia, isso é diário. As tragédias podem nos levar a questionamentos como é que eu estou vivendo? Para quem nós estamos vivendo? Estamos amando quem Deus nos colocou para amar? Querido, qual foi a última vez que você abraçou seu filho e você disse, eu te amo, filho? Você é um presente para mim. Você abraçou sua filha e agarrou ela e disse assim, filha, eu te desejei muito, eu e a sua mamãe. Qual foi a última vez, filho, que você abraçou seu pai? Porque as tragédias precisam nos levar a isso. Precisam nos levar a pensar onde é que eu estou gastando meu tempo. Porque pode ser que foi. Que nem o Thanos, vocês vão ver daqui a pouco no vídeo dos juniores. Né? Acontece assim. Em resumo, as tragédias fazem parte desse lado da eternidade, querido. Tragédias recaem sobre bons e maus. Mas as tragédias podem também nos conduzir a um tempo de valiosas reflexões e gerar um temor que salva. Queridos, eu tenho um pequeno teste surpresa para vocês. É o que acontece geralmente desse lado da eternidade. Testes surpresas acontecem. Então eu queria ver se a gente entendeu o que Deus está falando com a gente. O que devemos fazer a partir desse entendimento sobre tragédias deste lado da eternidade? Possibilidade A, vamos ver se vai rolar. Nos entregar ao medo e à paranoia. E ficar pensando, não, um trem pode cair na minha cabeça, ou um raio, alguma coisa parecida. Sim ou não? Claro que não. Deus é quem sabe, você não tem controle sobre isso. Você não pode nem mesmo impedir que um cabelo caia da sua cabeça, ou tornar ele branco, ou crescer 1 centímetro. Então você literalmente não controla nada. Né? Com relação ao cabelo, eu já tentei fazer algumas coisas, mas não deu. B, você então vai viver uma vida sem esperança e permitir que a amargura dirija os seus passos, ou os nossos passos, né? Viver uma vida sem esperança e permitir que a amargura dirija nossos passos. Será que essa é a resposta? Queridos, eu tenho visto pessoas que estão sofrendo e têm se tornado amargas, têm se tornado mais doentes ainda. Mas eu também tenho o privilégio de acompanhar pessoas que estão no meio do sofrimento, abençoando tantas e tantas outras pessoas à sua volta. Nós precisamos dizer, Deus, torna esse amargo em doce. E faz com que a tua doçura flua sobre e dentro de mim para outros. C, precisamos analisar a vida das pessoas à minha volta e julgar se as tragédias são resultado de pecado. Então, essa questão você vai sair daqui hoje, você vai pegar um bloquinho, você vai ficar olhando para os seus vizinhos, para os seus parentes, e ver tudo que acontece de ruim na vida deles, e você vai ficar notando, ó, isso aqui aconteceu porque ele faz isso, tá? Essa é a resposta? Não. Ou você vai sair daqui, e vamos juntos nos entregar a Deus, nos afastar do mal, e viver grato por mais um dia, sem deixar o amor parar em nossa vida. O que você vai fazer? O que Deus está falando contigo?
e o que você vai fazer a respeito. Eu tenho um amigo, muito querido do meu coração, e ele passou por quase um ano acompanhando um ente querido dele no hospital. E numa das visitas que eu fiz para ele, eu perguntei para ele: cara, o que você está precisando? O que você está precisando? Sabe o que ele disse? Presença. Presença. Queridos, é isso que Jesus promete para você e para mim, no meio da dor. Jesus promete a presença dEle. A presença dEle que vai garantir que você seja sustentado no meio de uma tragédia. É a presença de Deus que vai fazer com que esse menino cresça e dependa do Pai do céu e seja fortalecido pelo Pai do céu. É a presença de Deus que vai fazer com que a mãezinha que está acompanhando o filho enfermo possa ter o coração sustentado por Deus. É a presença de Deus que sustenta aquele que está enfrentando a enfermidade. É a presença de Deus que sustenta o pai que perdeu a família. É a presença de Deus que sustenta aquele que se separou e que agora convive com a crise. É a presença de Deus que sustenta aquele que o seu negócio faliu. É a presença de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus veio, se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E Ele veio, e Ele sofreu, e Ele enfrentou e viveu tragédias como você e eu. Mas Ele também ressuscitou ao terceiro dia, para dizer para você e para mim que existe ressurreição de esperança, de vida, de plano. Em Deus existe novo dia, nova manhã, nova maneira de ser, novo plano. É nele, é na presença dEle. Agora não vai adiantar você sair daqui e viver sozinho, sem chamar essa presença de Deus para a tua vida, e sem depender dessa fé em Deus para a sua vida. O Charles Swindoll, você está vendo que eu estou citando ele muito, porque ele faz parte das minhas leituras agora, nessas últimas semanas. Ele diz que não existe lugar mais seguro, melhor, ou mais gratificante do que o centro da vontade de Deus, independente de qual ela seja. Não existe nenhum lugar melhor do que você estar na vontade de Deus. Queridos, a fé que triunfa na tragédia, ela é dependente, humilde e temente ao nome de Jesus, em toda e qualquer situação, porque é isso que Jesus nos oferece. Ele nos oferece a sua presença em meio às lutas, em meio às crises e às tragédias. Ele é o Deus que veio e pega a nossa mão e junta a mão de Deus a nossa e diz: eu fiz um acesso para você, e você não é mais só um cidadão dessa terra, mas você agora tem acesso aos céus e ao poder e ao sustento que vem de lá sobre a tua vida nessa terra de caos. É esse Deus que quer falar contigo. É esse Deus que quer ressuscitar tuas forças. É esse Deus que quer ressuscitar a minha vida e a tua, a minha história e a tua. Mas você precisa ter temor a Ele, e se entregar a Ele, e se render, e dizer assim: Deus, fala, porque eu estou ouvindo, e eu vou confiar nas tuas palavras, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não consiga explicar, mesmo que eu não tenha respostas para os porquês que estão acontecendo, mas eu posso confiar. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos. O que Deus está falando com você? E o que você vai fazer a respeito? Eu queria te desafiar a se entregar a esse Deus. Eu queria te desafiar a se entregar à presença desse Deus. Querido, deixe Deus tomar seu coração, e deixe Deus tornar o seu coração confiante nele. Deixe Ele pegar essa pequena fagulha de fé e
transformar num candeeiro na presença dEle. Deixa Ele sustentar você no dia mal. Deixa Ele consolar você no meio das aflições. Deixe Ele ser Deus na tua vida. Deixe Deus tornar seu coração sensível e doce de novo. Exalte o nome do Senhor em meio às suas crises. E não fique contra Ele, mas se submeta a Ele. Se renda. E peça a Ele exaltar o seu nome nesse tempo. Pai, nós reconhecemos que estamos desse lado da eternidade, mas como o nosso coração almeja e anseia vivermos contigo. Por isso nos sustenta durante a nossa pequena, rápida e transitória jornada por essa terra. Nos ajuda em cada passo. Nos ajuda diante das montanhas que estamos enfrentando e precisamos subir. Deus, como aquele menino, que eu creio que anjos o livraram e o tiraram daquele carro. E ele depois disse a uma entrevista que ele passou uma noite inteira escalando uma montanha para sair daquele carro. O Senhor sustentou aquela criança. O Senhor vai continuar sustentando. Da mesma maneira que eu peço que o Senhor nos sustente e sustente a tua igreja poderosa e fielmente. Pai, que a nossa igreja seja relembrada de que precisamos ser fiéis, humildes e tementes ao Senhor, que não podemos nem mesmo erguer a nossa cabeça diante do Senhor, pois o Senhor é Deus. Pai, toca vidas hoje nesse lugar, cura corações que estão feridos e que estão oprimidos. Relembra que desse lado da eternidade é somente a tua presença que sustenta. Não é nenhuma pessoa, não é nenhuma religião, não é nenhum acordo político, não é nenhum bem, nenhum tesouro, mas é a tua presença. Por isso, Deus, manifesta o teu poder restaurador sobre a tua igreja e exalta o teu nome mais uma vez, para que o teu povo possa erguer a bandeira do Senhor nessa terra. Pai, abençoa cada família aqui, cada pai, cada mãe, cada filho. Sustenta cada um, cada avô, cada avó. Deus, sustenta cada irmão que aqui entrou, cada pessoa que aqui está hoje buscando a tua face. Nós entregamos o nosso coração ao Senhor, submetidos e humildes na tua presença, pois o Senhor é Deus. E nós sim queremos viver arrependidos diariamente, analisando o nosso coração e submetendo a tua vontade, para a honra, para a glória, pois o poder e o reino pertencem a Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. E nós louvamos e te adoramos no nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé e adorar conosco ao nome desse Senhor que é poderoso, mas que ama você e veio a essa terra e continua vindo para sustentar a tua vida através do seu Espírito. Louve ao Senhor. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é
sei como Deus falou com você hoje à noite, mas eu tenho certeza que Ele quer trazer o povo dele para viver confiando nele, não sendo presos a uma prosperidade falsa que diz que quando você tem Cristo, nada de ruim pode acontecer. Muito ao contrário, olha o Filho de Deus, o que aconteceu com ele. Só que quando você está na sexta-feira à noite, lembra que o domingo está chegando. E eu quero dizer que quando Jesus foi colocado no túmulo, tantas dúvidas vieram, tragédia, mas o domingo de manhã estaria chegando. E chegou. Eu quero dar uma chance para você, que Deus falou contigo. De repente é a crise da eleição, ou do tumulto, talvez até financeiro, que tem trazido o teu coração a duvidar. E você quer colocar diante de Deus tua vida hoje e dizer: Deus, eu quero confiar em você. Eu quero ser um discípulo de Jesus, independente do tempo em minha volta. Vem aqui, nós queremos orar contigo. Se Deus está falando contigo, fazer uma dedicação hoje sobre isso. Tem alguém? Se Deus está falando comigo, eu preciso colocar minhas ansiedades, minha fé diante dele para crescer. Talvez Deus está te chamando para uma decisão assim. De repente você está aqui hoje, você diz: Shane, eu preciso conhecer esse Jesus, eu ainda não conheço, mas eu estou ouvindo algo que eu quero para mim, ter Jesus na minha vida. Pode vir aqui, vamos orar aqui com o Gerson. Pode sair do seu lugar, se Deus está falando contigo, pode vir aqui agora. Querido, se Deus falou contigo hoje para entregar a sua vida a Jesus, nós queremos orar contigo. Pode levantar a mão. Diz: olha, Shane, eu quero fazer parte da família de Deus. Levanta a mão se alguém está querendo entregar a vida a Jesus hoje. Nós queremos orar contigo. Tem alguém? Vem para cá, queremos orar contigo. Nossa equipe está vindo aqui para orar. Não tem como viver nas suas próprias forças, tentando criar um mundo que não tenha problemas, que não tenha tragédias. Não tem como a gente olhar para a pessoa que está passando dificuldade e acusar e julgar. Deve ser pecado na vida deles. Olha, nós vivemos num mundo cheio do pecado, mas nós temos um Deus que venceu o pecado. E como André falou, nós podemos achar força para viver nele. Tem alguém mais que quer entregar a vida a Jesus? Agradecemos a Deus para a vida. Entrega a Jesus aqui. Deus, obrigado. Você é o Deus da eternidade. Você é o Deus que podemos confiar. Você é o Deus que fez tudo. Tudo é feito por você, para você. Você que nos sustenta. E Deus, nós queremos colocar esse momento de confiança em Ti. Porque vem a tragédia, vem a incerteza, vem a tempestade, vem a coisas que a gente não espera. E lá está a promessa: eu venci o mundo. E nós podemos vencer em Jesus. Deus, faça do nosso corpo aqui da Montserrat um povo resiliente, porque eles confiam em Jesus. Faça um povo alegre, porque eles têm esperança em Jesus. Nos faça um povo contagiante, porque a gente não cai diante das dificuldades. Nós nos colocamos de pé diante de um Deus que tem o poder de mudar tudo. Em nome de Jesus. Amém.